Na TPM a gente tem uma alteração muito significativa. Eu até tinha bastante TPM nesse período, mas era uma TPM mais constante, né? Estava sempre um pouco irritada. Essa irritabilidade ela pode estar associada à queda da produção hormonal, né? E aí o estradiol muito baixo está muito relacionado a isso, né, Débora? É, exatamente. A gente tem uma alteração também, às vezes, dessa questão da ação da progesterona na modulação de GABA. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sempre falava isso quando a gente dava aula na pós-graduação, né? Que às vezes a gente vai numa TPM querer melhorar o humor, querer melhorar o chororô, né? Que a mulher é muito chorona, muito compulsiva para doce, normalmente tem uma deficiência maior de serotonina. E às vezes a gente vai tentar melhorar a serotonina, por exemplo, ministrando um triptofano. E aí, ao invés dessa mulher melhorar desse processo, ela até para de chorar um pouco mais, mas ela fica mais irritada ainda. Por quê? Porque se a gente não souber a bioquímica de conversão do triptofano, às vezes a gente não vai se dar conta que o triptofano pode ir para uma via de ácido nicotínico e ativar um eixo, por exemplo, de glutamato, através de quinureninas. Então, para eu prescrever, inclusive, né, Bê, um tratamento para esses sintomas aí de menopausa, eu preciso também entender que paciente é esse que está na minha frente, né? Porque é isso, o estradiol altera, né, humor, altera essa compulsividade, às vezes, para alguns alimentos, bem como essa oscilação da progesterona também faz isso. E aí, a forma como eu vou tratar esse paciente precisa ser, então, muito individualizada e atenta aos efeitos colaterais também de uma suplementação, que às vezes eu estou focando numa área e vou acabar acertando em outra sem querer. Com certeza. Deficiências nutricionais são muito evidentes também, muitas vezes participam desse processo aí na própria TPM. Até mesmo a deficiência da vitamina D está associada a alterações significativas de irritabilidade, de ansiedade, de piora do quadro da TPM, né? E muitas vezes você Deficiência não de tem uma cálcio, causa única, né? Você tem uma é, causa multifatorial e isso precisa ser pesquisado, né? né? A deficiência de cálcio, né? Os trabalhos também mostram uma melhora do humor com o uso de cálcio na TPM. Às vezes essa deficiência também ela pode piorar esse quadro. E quando a gente pensa em irritabilidade, a gente precisa pensar em um espectro um pouco mais amplo, assim, né? Porque às vezes vem uma irritabilidade associada com uma tristeza, uma irritabilidade às vezes associada com uma agitação, e aí às vezes a gente vai ter que meio que mesclar, às vezes associada a uma compulsão por doce, às vezes não. Então, quando a gente vai pensar numa irritabilidade para TPM, por exemplo, a gente vai pensar em estimular GABA, a gente pode pensar em taurina, pode pensar em B6, a gente vai pensar em diminuir, às vezes, essa ação glutamatérgica, né, do sistema glutamatérgico, a gente vai pensar em magnésio, vai pensar em DHA, a gente pode pensar em melhorar a formação de serotonina, e aí sim, a gente pode pensar em fonte de triptofano, mas aí associa B3, associa B6, e aí a gente vai fazendo um tratamento mais conjugado e tem efeito. E outra, para, por exemplo, uma irritabilidade na TPM, como ela perguntou, às vezes tratar 10 dias no mês é suficiente, eu não preciso ficar dando isso o mês inteiro, né? Eu trato somente naquele período onde essa mulher tem uma maior alteração aí do humor, né?